Saudações. Hoje, no comando do programa Saudações, Átila Ricelli, um programa muito especial. Estou aqui com dois colegas, amigos, e nós vamos debater hoje sobre um tema muito importante e de extrema relevância no direito, que é Tribunal do Júri. E eu vou pedir para que meus colegas possam estar se apresentando aqui, começando por Dr. Leandro França. Pronto. Eu me chamo Leandro França, sou advogado, especialista em direito penal e processo criminal. E vamos discutir um pouco desse assunto aí que, pelo menos na nossa roda de advogados, é muito requisitado, Tribunal do Júri, né? Perfeito. Doutor Marcelo, olá. Meu nome é Marcelo Furtado, sou advogado também, assessor jurídico da Procuradoria de Prerrogativas da OAB Maranhão. E vamos estar tratando esse tema do Tribunal do Júri também sob a perspectiva, né, principalmente aqui trazendo a questão da Procuradoria de Prerrogativas, relativa a questões de aplicação de multa, né, em caso de abandono do Tribunal do Júri, algo mais específico que nós vamos estar falando no decorrer da conversa. Perfeito, perfeito. Mas eu vou aproveitar um ensejo aqui, sentindo aqui falta do meu irmão Ted Anderson, para que você que está aí nos assistindo possa seguir lá no Instagram, Programa Saudações. Você possa também no YouTube estar curtindo, seguindo e compartilhando, porque os temas que são exibidos aqui são temas relevantes que você pode, estar tendo aí um aprendizado ou adquirindo conhecimento no âmbito do direito. Tá? Então, já vou começar aqui fazendo uma pergunta para o meu querido amigo, doutor Leandro, questão de Tribunal do Júri. Quais são os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri, meu amigo? Crime doloso contra a vida. Você pega aí hoje homicídio, infanticídio, feminicídio, em alguns casos aí bem trabalhados na doutrina, até aborto, induzimento ao suicídio. Perfeito. Vamos trazer aqui o que estávamos debatendo, tá? Só a título, de informação. Certo. Que é a questão do latrocínio. Tá? O latrocínio, eu queria que meu amigo pudesse desenvolver um pouquinho aí, para que o público, não só aquele público do direito, mas o cidadão, que o cidadão, às vezes ele é curioso. Rapaz, como é que é essa questão de Tribunal do Júri? Como é que se dá promotor, juiz, advogado, e tem os jurados, tal, que nós vamos desenvolver mais para frente. Mas assim, nesse contexto do latrocínio, eu queria que meu amigo pudesse trazer o entendimento, para qual o caminho, desse contexto do latrocínio, e falar um motivo que de fato não vem para o Tribunal do Júri. A palavra, doutor Leandro, e depois doutor Marcelo pode... O latrocínio é algo que gera uma discussão engraçada, porque fica nessa questão se é do seguido de morte, se é com o resultado de morte, mas não vai ser isso que vai determinar se o processo é de competência de um juiz da vara ou do Tribunal do Júri. O que determina é contra quem esse crime acontece. A primeira pergunta que a Vossa Excelência me fez foi quais são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri. E a minha resposta foi nos crimes dolosos contra a vida. O crime de latrocínio, ele não é um crime contra a vida. Ele é um crime contra o patrimônio. Portanto, ele não vai para o Tribunal do Júri. Ele é julgado na vara por um juiz de igual forma lá. E aí com outro processamento, com outro rito, né? Perfeito, perfeito. E, doutor Marcelo, pode falar um pouquinho aí, meu amigo. Fica à vontade. Eu até estava conversando anteriormente aqui com um colega que existiu um debate, que foi bem acalorado nas redes sociais entre o senador Sérgio Moro e o senador Fábio Contarato, a respeito justamente dessa definição. Por isso é que o Leandro até estava sorrindo,
que a temática girava em torno justamente disso, né? Porque uma colocação do senador, ele afirmou que seria o latrocínio uma morte, né? Um roubo com seguido de morte, né? Roubo seguido de morte. E o senador Fábio Contarato, né, chamou pela ordem e disse: não, senador, por favor, o senhor é um juiz, né? Foi um juiz de direito e essa definição não existe, né? Que seria a questão da nomenclatura, né? Roubo com resultado morte, né? Dando até como exemplo a questão, né? De, quando ele inicialmente, por exemplo, se você, nessa situação que ocorre em específico do latrocínio, ele dá até 3 momentos em que podem acontecer, né? Seria primeiro o quê? Matar para roubar, né? Sim. Durante, né, o roubo, né, ocorrer a morte, ou até anteriormente, né? No caso, primeiro você roubar e depois garantir o resultado desse roubo com a morte, né? Perfeito. Então foi um tema bem interessante e divertido, essa discussão deles dois acerca da matéria, né? Sobre latrocínio. E aproveitando o ensejo, nós temos 2 casos para debater aqui hoje. Um deles, eu vou até, depois desse questionamento, eu vou fazer para o doutor Leandro, que, como a gente está trazendo a questão do Tribunal do Júri e todos querem entender como é que funciona essa estrutura, eu queria justamente que o doutor Leandro falasse como é composta a estrutura do Tribunal do Júri, qual já puxando, qual é o papel do juiz togado no Tribunal do Júri, e pudesse falar também já qual é a função dos jurados no julgamento do Tribunal do Júri. E aí eu vou trazer aquele contexto que é um dos 2 assuntos que nós vamos debater aqui. Tá? Eu já posso incluir nesse vindo aqui. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Estrutura, como é que é a estrutura, né, do Tribunal do Júri? Tem o juiz togado, obviamente. E aí são convocados 25 jurados. Na verdade, esses jurados, existe uma convocação anual dessa lista. Dessa lista, o juiz tira 25 pessoas leigas de reputação ilibada, maiores de 18 anos, 25 pessoas e determina que eles compareçam no júri naquele dia. Dessas 25 pessoas, ele vai fazer um sorteio, que é a primeira etapa do júri, e tira 7 pessoas. Sim. Essas 7 pessoas vão formar o que a gente chama de conselho de sentença. Perfeito. Qual é a finalidade do juiz ali, togado? Ele presidir a sessão, discutir questão de direito, manter a ordem, né? E no final, ele proferir a sentença. A gente fala proferir a sentença porque o conselho de sentença, ele gera a decisão, condenado ou absolvido. Depois que o conselho de sentença gera essa decisão, o juiz vai comunicar a sentença. Ele vai fazer ali a dosimetria da pena, né? Informar. Quantos anos? 6, 8, 9, dependendo se foi qualificado, 12, 15, 20. Sim. E a outra pergunta foi, responde tudo, não? Respondeu tudo não, aí. A gente vai adentrar ainda na questão que é a questão dos jurados, que vem os quesitos, que aí vamos entrar nesse contexto sim. Né, já da pena. Baseado nisso, nessa estrutura, vamos tratar daquele ocorrido, eu não recordo qual foi o estado, daquele embate que teve entre a magistrada, foi aqui mesmo. Foi aqui no Maranhão. Entre a magistrada e o promotor. Eu queria que meu amigo pudesse aí desenvolver, ou vocês dois, o que vocês podem estar falando acerca desse ocorrido, tá? Aí já vem, inclusive, nesse contexto da estrutura, onde cada um senta, tal e aquilo. Fica à vontade. Vai começar, por favor, doutor Marcelo. Não, foi uma discussão bem acalorada e assim, até falando aqui já, né, falando já em nome da advocacia, eu vi até alguns colegas se posicionando, achando, né, de certa forma até irônica, né, aquela discussão, porque se tratava de uma questão de assento, né, de cadeira, mas como o doutor Leandro vai já explicar aí, que é o advogado especialista na área, há uma previsão, né, legal da questão do posicionamento do Ministério Público, mas a discussão ficou assim, para quem não tem o conhecimento disso, ficou assim, poxa, um promotor, uma juíza de direito brigando por uma questão de assento, né, adiando um júri por uma questão, ao ver, né, do bom senso do cidadão comum, tão simples de ser resolvida, né, de ser dirimida, né? A discussão parece que é porque ela queria que a secretária,
né, o judiciário ficasse ao lado dela, né, sentasse tudo. Por uma questão até de melhor, né, gerência, né, porque ali o papel do juiz, né, é fazer a gestão do tribunal, né? Ele vai conduzir... É aquela história, não há hierarquia, né, entre a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. Mas no âmbito do tribunal do júri, o juiz ele é responsável por essa gestão até que para que ocorra, né, dentro da previsão legal. Perfeito, perfeito. Vamos lá, meu caro amigo doutor Leandro França. Engraçado que a última colocação do doutor Marcelo foi sobre paridade das armas, né? Isso. O Tribunal do Júri, eu vejo que é o único lugar em que há uma relativa paridade das armas. Ela só não existe em relação aos assentos. Que você vê que o juiz está no local, o Ministério Público em outro, e a advocacia lá, jogada lá para o outro lado, né? Mas em relação à liberdade do exercício da profissão, eu costumo dizer que é o único lugar que, pelo menos, a advocacia tem coragem de se impor, de falar que ele tem certeza que isso não vai gerar, de fato, nenhum prejuízo ao cliente dele. Mas em relação ao fato específico, é muito difícil para nós, criminalistas, a gente estar lançando posicionamento com o substrato de algo que aconteceu, porque faz os cortes ali do vídeo e quer que você mantenha posicionamento. Mas eu, particularmente, sem querer ofender a magistrada ou traçar algum tipo de perfil, primeiro que você percebe que existe algum ato pretérito ali que gerou aquele comportamento da magistrada. Me parece que é porque o júri já tinha sido adiado, porque o referido promotor estava de férias e aí tomou conhecimento bem próximo da situação. E o outro ponto é o local do assento do Ministério Público. Bom, é positivado que o assento do Ministério Público é imediatamente à direita do juízo. Então, eu entendo que houve um erro, sim, do presidente da sessão, em querer colocar uma pessoa entre o juízo e o Ministério Público. Algumas pessoas falam, é ego e etc., atrapalhou. Eu prefiro não entrar nessa temática e entrar só no que está positivado. Sim. Naquele momento, o promotor de justiça ele não agiu como parte acusatória, como a magistrada quis afirmar ali, que ele era parte acusatória e o advogado é parte defensiva. Não. A natureza do Ministério Público é ser fiscal da lei. Porque se eu considerar que o Ministério Público é parte acusatória, ele jamais vai pedir a absolvição do réu. Sim. E ele pode pedir. Se ele vai pedir a absolvição do réu, ele não está agindo ali como parte acusatória. Ele está agindo como fiscal da lei. Perfeito. Viu que a conduta do réu não se adequou com perfeição ao tipo penal e ele pede a absolvição. Sim. Então, ali, ele, como fiscal da lei, exigiu que a lei em relação ao Ministério Público, não ao promotor de justiça, ela fosse cumprida. Perfeito. O meu local de assento é esse aqui e dele eu não vou abrir mão. Então, assim, se você olhar para o promotor de justiça, vai querer entrar nessa discussão de teses de ego, porque falta de educação, mas se você olhar para ele como fiscal da lei, sim, ele estava fazendo um ato normativo, inclusive, assentado pelo STF se cumprir. Perfeito. O que muito me estranhou nessa situação foi até alguns advogados levantarem contra o promotor de justiça. Sim. Entendeu? Porque eu acho que todos, alguns colegas, fizeram isso porque realmente não analisaram o fato de forma técnica. Analisaram ali pelo calor da emoção. Sim. E aí é natural que surjam posicionamentos de várias formas. Perfeito. Mas eu, pelo menos, com o pouco que deram pra gente analisar, para mim, assiste razão ao promotor de justiça. Aí eu já aproveito o ensejo, já que nós estamos tratando de promotoria, que tu possa pincelar um pouco acerca do assistente da acusação. Ali, qual é o papel dele, como é que se dá essa possibilidade. Eu queria que meu amigo pudesse desenvolver um pouquinho mesmo, para que as pessoas possam entender, né, desse papel. Porque às vezes a pessoa estranha, rapaz, não é o advogado que está ali, e sim, como é que isso funciona, não tem que ser só de defesa. Então, só para que o público, aquele público leigo, venha entender do que se trata ali já nessa configuração da estrutura, né, do tribunal. Fique à vontade, meu amigo. A assistência da acusação é um advogado contratado pela família da vítima e que, pelo próprio vernáculo da palavra, dá para entender logo de cara, né? Ele vai assistir
a acusação, que é o Ministério Público. Então, ali, até o tempo do Ministério Público, ele é mitigado para que a assistência fortaleça a atuação do MP, porque, sabe, o Ministério Público, ele tem inúmeras demandas. Isso. O advogado contratado pela família da vítima, ele tem aquele processo. Perfeito. Então, é natural que o advogado da família, habilitado como assistência de acusação, ele vai ter um melhor cuidado sobre o processo, vai estar em contato direto com o promotor de justiça, apontando, olha, mas o senhor viu isso aqui? Perfeito. E lá na hora do pleno também funciona da mesma forma. O Ministério Público terminou a colocação oral dele, abre-se espaço para assistência à acusação para fazer colocações. Mas dentro do prazo, né, doutor? Dentro do prazo. Senão, dentro até do para prazo. não gerar Isso. uma Se um tem uma 1h30, quebra o outro tem 1h30, o Ministério Público e a assistência à acusação vai Isso. dividir essa 1h30. Perfeito, Exatamente. perfeito. De maneira bem justa mesmo. E aí, trazendo esse contexto já dos jurados, que até falou anteriormente, vamos ver aqui como ocorre essa votação dos quesitos, tá? Pelos jurados, e qual é o sigilo das votações do Tribunal do Júri e por que ele é importante. Entendeu? A questão dos quesitos, que já entra na seara da questão da pena, e o sigilo de modo geral. Fica à vontade, meu amigo. Primeiro, a gente precisa fazer a colocação do que é quesito, né? Sim. Para quem está nos assistindo. Os quesitos são, houve crime, o réu matou fulano de tal, foi qualificado, não foi. Tem outras situações em que vê uma testemunha e a testemunha falta com a verdade, e aí entra mais um quesito na hora, a testemunha cometeu o crime de falso. Então, isso é quesito. Tudo que vai ser levado para a sala secreta para os jurados, esse conselho de sentença julgar. Sim. E aí, como é que é feita essa votação? Sai o juiz, sai a defesa, Ministério Público e os jurados, esses 7 que foram escolhidos, e vão para uma sala secreta. E lá é feito esse julgamento. Como é que é feito o julgamento? O juiz, ele lê as perguntas. Vamos colocar, doutor Átila matou o doutor Marcelo? Doutor Átila matou o doutor Marcelo? Eles vão colocar dentro de uma caixinha, sim ou não. Perfeito. Né? E aí, com todos os quesitos, funciona dessa forma. E a próxima pergunta foi, qual é o grau de sigilo a respeito disso? O sigilo das votações e por que é importante. Sim, é absoluto. Absoluto. Nem a defesa, nem o juiz, nem o Ministério Público sabe o que cada jurado votou. Não sabe. Porque ele enfia a mão dentro de uma caixa e larga o papel, se sim ou se não. Por que isso é importante? A gente tem 7 vidas ali. Né? Então, para garantir a proteção dos próprios leigos que estão ali, né? Estão ali para fazer um julgamento conforme o seu julgamento íntimo da causa. Sim. Então, de repente, se é revelado o voto dele, a depender do autor do fato, a próxima vítima vai ser um dos jurados, né? Isso. Então, meu amigo, assim, continuando tratar desse tema jurados, a gente vai tratar um pouco do significado do princípio da soberania dos vereditos, tá? Sim. E também como se garante, aí nós vamos entrar em algo que é uma curiosidade da população, como se garante a imparcialidade dos jurados, né? Muita gente não sabe como é, rapaz, beleza, o júri já está há uma semana, e os jurados voltam para casa, os jurados podem assistir televisão, os jurados podem estar com celular, a família do jurado vai para algum local onde eles estão ali, de repente, né, nesse lapso temporal de duração do júri? É justamente por conta desse sigilo, né? A importância do que o doutor Leandro falou. Esse sigilo é importante justamente para que essas influências externas não possam, né, prejudicar, no caso, o julgamento por parte dos jurados. Isso. Né? Os jurados, eles não podem sofrer nenhum tipo de pressão externa, né? Porque qualquer influência nesse sentido vai estar
né, possivelmente, né, invalidando, né, gerando uma situação até de nulidade desse júri, né? Doutor Leandro. Vamos lá. Qual foi o princípio? Foi da soberania, né? Soberania. Isso trata sobre a decisão dos jurados, né? Que elas não podem ser colocadas sob combate de uma forma muito simples. Não quer dizer que eles não possam sofrer nenhum tipo de recurso. Sofrem, mas é algo bem delicado. Por exemplo, os jurados julgam de forma contrária aos próprios fatos que estão acontecendo. Tem lá vídeo dizendo que a pessoa esfaqueou a outra e depois degolou, jogou a cabeça fora e os jurados vão e absolvem. Abre um campo de recurso do Ministério Público. Não, vocês não estavam presentes. A respeito dessa questão de comunicação, que não pode ter comunicação nem antes, nem durante, nem depois. Hoje já foi muito severo, assim, né? Hoje não é assim. Hoje você vê que os jurados estão vivendo a vida normalmente, mas como é que a gente tenta garantir essa imparcialidade? Sim. Os 7 são escolhidos na hora. Você tem 25 pessoas. Sim. E pode escolher 7. O Ministério Público pode rejeitar, o juiz pega e sorteia o nome. Perfeito. Na hora que o juiz sorteia o nome, ele pergunta: defesa, tem alguma coisa contra? A acusação, tem alguma coisa contra? Então, assim, a critério da defesa e da acusação, eles vão dizer: não, esse não, eu rejeito. Cada um pode rejeitar até 3 vezes. Perfeito. Então, isso aí é a nossa garantia de imparcialidade hoje. Essas outras, de que a pessoa ficar trancada numa semana num apartamento e tal, pode esquecer que isso aí não tem mais. Isso é coisa de filme. É só né? de filme. Aproveita e fala também, se tiver número suficiente. Bom, se tiver um número suficiente, aí o júri é adiado. Perfeito. Não tem como acontecer. Perfeito. E então, assim, aproveitando já essa fala aí, nós vamos tratar de um ocorrido que eu já abro o precedente para o outro questionamento também, que é nesse contexto bem aí da questão dos jurados. Esses casos de grande repercussão. Sim. Certo? Então, aí é a questão que tu vais falar acerca daquele local, se ele vai ter, de fato, a competência adequada para que ocorra aquele júri. Sim. Tá bom? E eu trago esse ocorrido de hoje. Lamentável. Né? Lamentável, tá? Que um militar tirou a vida de outro. E aí eu vou jogar para vocês, né? Aí entra esse contexto do fato em si, da repercussão. Questão do desaforamento. Né? Vocês ficam aí à vontade. Tá vendo aí o criminalista? Criminalista. Que era uma que eu já ia falar. Entende? Essas situações, né? Justamente eu ia questionar essa questão dessa situação. E entra também nesse contexto do direito militar. Direito penal e direito militar. Então, assim, quero que vocês possam tecer aí à vontade, cada um fale à vontade. Fale à vontade essa aí. Questão, pegando o caso específico que o colega colocou a respeito do caso do policial, né, foi o tenente, né, que infelizmente ceifou a vida do capitão da polícia. É um caso de grande repercussão, com certeza, né? E aí há também a pressão, que é aquela pressão externa que eu estava falando anteriormente, né? Sim. Que vai vir tanto da questão mesmo da sociedade em geral, quanto da imprensa. Né? E já tivemos alguns casos, né, doutor Leandro, aqui no âmbito do Maranhão, infelizmente, que tiveram uma grande repercussão nacional. E há importância, sim, né? A gente aqui, eu posso até falar um caso em específico, mas não dando nomes, né, em que, na prática, nós acompanhamos na Procuradoria de Prerrogativas uma situação nesse sentido, né? Foi um caso de grande repercussão na morte de um advogado, né? E que o fato teria ocorrido na cidade de Imperatriz e teve que vir para cá, para São Luís, por conta justamente disso, do risco de influências externas em relação à questão da repercussão da sociedade, o fato de se tratar de um advogado, né? E esse júri foi realizado aqui em São Luís por conta disso. Então tem que se observar bem isso. Né? Não sei se vai acontecer essa situação aqui referente ao esse caso do policial, mas foi um caso prático que a gente teve contato lá na Procuradoria
em que houve sim a necessidade, porque se via que havia uma influência externa muito grande, uma comoção muito forte na cidade de Imperatriz, que poderia prejudicar, né, o desenvolvimento do júri nesse caso específico. Perfeito, perfeito. Leandro. Essa questão do desaforamento que colocou tecnicamente aí, doutor Marcelo, acontece muito nas comarcas de entrância inicial, né? Você pega interiores aí, quando acontece esse tipo de crime no interior, a cidade fica meio que dividida, né? Sim. Então, e hoje eu costumo dizer que você tem um quarto poder, né? Que é a mídia. O recorte que a mídia passa para a sociedade a respeito de um fato, normalmente, não é o que está no processo. Só que os jurados só vão ter contato com o que está no processo no momento do júri. E aí ele já vai para o júri com a cabeça pronta para condenar. Então, por isso que a defesa normalmente entra com esse pedido de desaforamento para tentar minimizar essa consequência, porque ela é uma realidade. Vou dar um exemplo para vocês, foi o caso não é de júri, um caso do recorte que a mídia faz, e depois que a imagem da pessoa está destruída, já era. Teve um caso que eu acho que foi em Santa Inês, de uma jovem que tacou fogo na garagem, na empresa do rapaz, e fizeram um vídeo na internet como se ele tivesse traído ela. Massacrou, destruiu com a vida do cara, e na verdade tinha sido o contrário. E aí ele quis se separar, e por ele querer se separar, teve isso como consequência. Então, para você ver, depois que a mídia coloca um peso muito grande. Muito forte. E em relação ao fato acontecido aí a gente vê o pouco que está acontecendo, né? Respeitados os colegas que vão fazer a defesa do tenente, do oficial, mas com tudo que já foi colocado, os trechos, a possibilidade aí de um juízo condenatório por conta do conselho de sentença e a exclusão, né, do militar, tem toda uma consequência também, né, no que tange ali essa situação. É muito triste, porque a corporação da Polícia Militar é muito respeitada. Eu digo isso porque meu pai fez parte, né, Coronel Veriano. Então, assim, eu acompanho a minha vida toda a Polícia Militar, eu sei como funciona. O quartel da Polícia Militar era onde se encontra hoje o Convento das Mercês. Ali que era o quartel, o comando geral, depois que veio aqui para o Calhau. Tá? Então, assim, é algo muito triste que não deve acontecer e nos gera um alerta, né, de como aí já é uma outra, digamos assim, uma outra vertente de discussão. Como é que se encontra de fato aí esse contexto mental, né, hoje como um todo, não só da polícia, mas como um todo, que gera esse gatilho e infelizmente acontece essa situação bem aí. Então aqui vamos ficar nesse momento, se finda aqui o programa Saudações, mas queria mais uma vez mandar um abraço para o meu querido irmão Ted Anderson. Sua presença aqui sempre é muito boa, meu irmão, e hoje você me incumbiu de estar aqui e trouxe aqui dois brilhantes advogados que eu tenho a satisfação de não só de ser colega, mas de ser amigo dessas feras aqui, e queria aproveitar novamente e renovar, né, para você que está nos assistindo, que você possa seguir o programa Saudações no Instagram, no YouTube, e você possa estar curtindo, seguindo e compartilhando. Como eu digo, são temas de extrema relevância no que tange o direito, numa língua que o público, aquele público leigo, vai entender. Então são temas interessantes, temas que você vai adquirir um conhecimento que talvez você não teria essa possibilidade de buscar, você vai conseguir, né, ouvir e assistir aqui. Então queria mandar um abraço a todos, agradeço o Dr. Leandro, Dr. Marcelo e saudações. Saudações.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.